Boa noite, muito boa noite, louvado seja Deus, você que está nos assistindo aí, nessa noite, nessa live maravilhosa. Eu quero aqui pedir licença para você, para a gente poder entrar aqui no seu lar, para a gente chegar até você nessa noite, né, especial, maravilhosa, dia 24/10, sexta-feira. Nós que fazemos aqui de segunda a sexta, a partir das 22 horas, agora são 22 horas e 9 minutinhos. Nós fazemos aqui a oração amiga através dessa plataforma. Eu vou até pedir desculpa para você, porque nós tivemos uma pequena dificuldade técnica na hora de postar essa live nas outras plataformas, né? Porque quando a gente fala o nome da plataforma que posta na outra plataforma, nós estamos aqui na azulzinha que começa com F, né? Aí quando posta lá naquela vermelhinha que começa com I, ou então naquela outra vermelhinha que começa com Y, né? Eles dão direitos autorais, e aí a gente tem problema, e acaba que o vídeo da gente, ele não é enviado para mais pessoas, ele fica tipo como se ele tivesse barrado, ele não viraliza como a gente gostaria, como a gente precisa que ele viralize, né? Mas assim, é só questão de ajuste, questão da gente organizar as coisas para estar fazendo sempre da melhor maneira possível, no nome de Jesus, viu? Nós estamos aí nessa série de mensagens abençoadas, né? Sempre a oração amiga, ela escolhe um tema, e o tema dessa semana é a esperança em tempos difíceis. Esperança em tempos difíceis. Na segunda-feira, nós estivemos aí ministrando uma palavra lá no texto de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, né? Em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Foi assim, pessoal, uma palavra tão gostosa que fluiu, né? A gente fica muito feliz quando Deus concede essa oportunidade de nos revelar algo para que a gente possa estar trazendo aqui para você, no nome de Jesus. Terça-feira foi Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e o versículo 23, quando diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Mesmo em meio ao caos, Jeremias encontrou consolo, lembrando-se da fidelidade de Deus. Quando lembramos quem Deus é, a esperança renasce. Na quarta-feira foi Salmo 42, versículo 5, também uma palavra muito forte, né? Falou comigo poderosamente. Eu terminei essa live aqui com aquele coração elétrico, cheio de Deus, né? Que diz assim, Salmo 42, 5: por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista fala com sua própria alma, lembrando-se de quem Deus é, né? E que ele é digno de confiança, mesmo quando o coração está triste. Na quinta-feira, ontem, né, nós tivemos ali, fizemos uma viagem com as nossas famílias, viajamos ali com o pastor Françoel, sua família, com o nosso irmão Mateus, né? Irmão Mateus que vai estar ministrando na terça-feira, na cruzada Um Jesus que Nasce na Favela, vai ser nos Terrenos Novos. Essa cruzada que, assim, Deus, nessa semana, mostrou que vai fazer grandes coisas, viu? Porque na quinta-feira, o nosso pastor Françoel fez uma célula na casa da sogra dele, lá nos Terrenos Novos, fica ali naquela rua do Efraim, né? E assim, a célula já foi maravilhosa, tinha muita gente, a casa estava assim, né? Muitas pessoas, e eu fico feliz porque eu sei, porque eu também sou um pregador, né? Também vivo assim, ministrando no meio do evangelho, e a gente ora tanto por vidas, ora tanto por salvação, ora tanto por milagres, ora tanto para que Deus possa responder, né? Para que Deus possa enviar uma resposta de Deus para as nossas vidas.
E quando Deus faz isso, quando Deus responde, quando Deus manifesta, quando Deus opera, né, com a sua graça, com a sua presença, isso é maravilhoso. E eu estava vendo os vídeos, né, eu não estava presente lá, mas nós temos o grupo da igreja, temos o grupo geral, o grupo dos obreiros, temos vários grupos assim, onde a gente faz o acompanhamento, né, das coisas da igreja. E alguém postou lá no grupo, né, o vídeo do meu pastor chorando, de mão levantada. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Fico feliz de ver Deus derramando graça na vida do homem de Deus, da sua família. Quero que Deus continue abençoando meu pastor Françoel, sua família, a pastora Kátia. Inclusive, manda aqui um abraço para eles, que Deus abençoe, no nome de Jesus. É um homem grande, do coração maior do que ele. E eu fico muito feliz por isso, viu? Muito feliz de estar congregando na Resgate, de estar servindo ao Senhor nesse lugar maravilhoso, junto com essas pessoas que são tão especiais, né? Pessoas que se abrissem a boca para contar o testemunho da vida delas. Vou lhe falar, meu amigo, o que Deus já fez ali não é brincadeira não, viu? Ali pode-se dizer que é um local de milagre, é um local de libertação, de restauração. Claro, todos nós temos muito ainda a aprender, a crescer, a sermos moldados, transformados pelo Senhor, mas o que Deus já tem feito ali é digno de que a gente o louve, é digno de que a gente agradeça, é digno de que a gente reconheça, né, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E ali nós tivemos essa viagem e a mensagem foi justamente aqui, né? Isaías 40, versículo 31. Que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A esperança em Deus não é passiva. Tem muita gente que quando fala, não, mas eu estou confiando em Deus, eu estou esperando em Deus, aí está lá, de braço cruzado. De braço cruzado dizendo que está confiando em Deus, de braço cruzado dizendo que está esperando em Deus. Olha, não é assim não, viu? Acho que você está entendendo errado o versículo. A esperança em Deus, ela não é passiva. Ela renova. E por que ela renova? Ela renova porque quando nós vamos para a batalha, em muitas circunstâncias na batalha, nós temos que, né, guerrear. E na batalha, na guerra, a gente cansa. É por isso que a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor, e eu até tiro essa palavra esperam e eu coloco a palavra guerreiam, confiam. Aqueles que estão na batalha confiando no Senhor, declarando que a força vem de Deus, que a graça vem de Deus, eles renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje, querida, é Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Vou até aproveitar e já colocar aqui nos comentários aqui da live, Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, né? Onde a palavra do Senhor Jesus, ela diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que palavra maravilhosa. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E nós cremos nisso. Nós declaramos isso de todo o coração, porque Ele é fiel. E Ele é fiel. Oh, aleluia. O Senhor, Ele não, em momento algum, Ele deixa de agir, de operar, de manifestar a sua graça na nossa vida. De forma alguma. Ele é fiel. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A nossa esperança está segura, pois está firmada em um Deus que não falha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Querido, entenda assim. Entenda isso nessa noite no nome de Jesus. Quando o Senhor declara alguma coisa a nosso respeito, quando o Senhor declara alguma coisa para as nossas vidas, Ele tem o cuidado de tudo aquilo que Ele fala. Isso é algo assim verossímil, é algo incontestável. Em muitos momentos na Bíblia,
nós vemos a palavra de Deus afirmando, declarando que o Senhor não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em muitos momentos nós vemos a palavra do Senhor declarando que o Senhor não mente, o Senhor não brinca com as coisas. Quando Ele fala algo, Ele tem a responsabilidade de zelar por aquilo que Ele fala. Ele mesmo diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus, ele tem sempre o cuidado daquilo que Ele está falando, para que Ele possa corroborar, para que Ele possa testificar, para que Ele possa atestar, para que Ele possa, trazer ali uma afirmativa correta, justa, daquilo que Ele está falando a nosso respeito, porque Ele não brinca. Quando se fala da palavra do Senhor, quando se fala daquilo que Ele fala, pode ter certeza, Ele não brinca com isso. Ele não brinca com aquilo que Ele fala, Ele não brinca com as suas promessas. Ele não brinca com aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Se o Senhor falou, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Nós nos decepcionamos muito, porque nós temos aí a carência, e às vezes é uma carência emocional, às vezes é uma carência espiritual, mas nós temos uma carência muito grande. E essa carência que nós temos, todos nós, seres humanos, temos, faz com que a gente deposite a nossa esperança, muitas vezes, em pessoas. Faz com que a gente deposite a nossa esperança, a nossa confiança em quem não merece. Muitas vezes um político que chegou para nós e prometeu lá alguma coisa, e às vezes são coisas tão pequenas, tão bobas. O cidadão prometeu lá um saco de cimento. Aí aquele saco de cimento, o camarada lá não entregou, aí você fica triste, você fica decepcionado com aquilo. Mas o outro lá passou, prometeu lá um tijolo, seja o que for, a questão aqui é que a palavra do Senhor está deixando bem claro para nós que nós precisamos reter. O que é reter? Guardar. E guardar de maneira firme, glória a Deus, guardar de maneira firme, o quê? A confissão da nossa esperança. E o que Deus está falando aqui a respeito dessa confissão da nossa esperança? É porque é um ato que vai do homem para Deus e que retorna de Deus para o homem. Qual é a confissão da nossa esperança? Alguém, inspirado pelo Espírito Santo, chegou até nós e disse assim, olha, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. E aí, quando você ouviu aquela mensagem, quando você ouviu aquela palavra, aquilo tocou profundamente no seu coração. E você entendeu, é como se despertasse ali uma luz, acendesse uma luz dentro da sua cabeça, dentro do seu coração naquele momento, e você entende que a verdade é aquilo, que você precisa de Cristo mesmo. E na mesma hora você se disponibiliza e diz, o que eu tenho que fazer? Aí a pessoa diz, não, basta você entregar a sua vida para Cristo, se arrependa dos seus pecados, levante a sua mão como sinal de fé, nós queremos orar com você, você faz aquela oração de confissão, Eu me arrependo dos meus pecados, entrego minha vida para Jesus Cristo, peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, faça de mim um filho de Deus, que a partir de agora eu possa viver para Ele, para servi-lo. Quando você faz essa oração, você fez essa oração por quê? Porque você acreditou em uma promessa. Porque você acreditou que aquele Jesus que estava sendo pregado
Aquela mensagem que estava sendo transmitida e chegou até você, você acreditou que aquela palavra era verdadeira e ela poderia trazer para você um benefício, ela poderia trazer para você algo de especial, uma mudança, uma transformação, uma libertação, uma cura, seja o que for que você, diante de Deus, estava colocando naquele exato momento. Naquela hora você fez uma confissão: Senhor, eu entrego minha vida para ti. E aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 23, ele está exatamente falando desse momento. Do momento da nossa confissão, do momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, no momento em que nós acreditamos que Ele poderia mudar a nossa história, no momento que nós acreditamos que Ele poderia quebrar todas as maldições da nossa vida, no momento que nós acreditamos que Ele estava nos abraçando, que Ele estava escrevendo o nosso nome no livro da vida. É desse momento que o escritor aos Hebreus está falando aqui. E ele está dizendo, quanto a essa confissão, quanto ao que você falou naquele momento, a oração que você fez, quanto ao que foi declarado diante do céu, diante da terra, diante do inferno, diante dos irmãos que estavam ali testificando, quanto àquilo, você precisa reter, você precisa guardar essa confissão. Essa confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Você pensa que Deus esqueceu de tudo que Ele falou para você? Você pensa que Deus esqueceu de todas as promessas que Ele já fez na tua vida? Você pensa que Deus esqueceu de alguma coisa que Ele declarou que fazia por ti? Olha, você pode ter certeza, Deus não esquece não. Deus não esquece, de forma alguma. Deus não tem esses lapsos de memória que nós temos. Deus não tem esse momento que foge da minha memória. Não, Deus não tem isso não. Deus, ele é tão maravilhoso que Ele é o único ser no universo, diante de tudo que existe, é o único ser que é atemporal. Nós contamos o tempo no Cronos. Nós contamos o tempo assim, né? 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 mês. O tempo de Deus é outro. Deus, ele não se limita dentro do tempo. Ele é o único ser que consegue existir e coexistir ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Sabe por que nós podemos confiar em Deus? Porque Deus, ele não somente sabe, ele não tem apenas a chamada presciência, que é a capacidade de prever o futuro. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Não, não é apenas isso. O Senhor, ele, além de ser presciente, além de ser onisciente, além de tudo isso, ele é onipresente. E o que significa isso, pastor? Ser onipresente. Ser onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está na sua casa aí do seu lado, Deus está aqui comigo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E quando nós falamos isso, é algo que a nossa mente humana, que o nosso entendimento humano, ele não consegue assim conceber, né, compreender de maneira plena. Isso é um mistério. E os mistérios de Deus, ele pode nos revelar assim, se ele quiser. Mas muitos deles só serão revelados lá no céu, se ele quiser, porque ele é Deus. Eu não posso querer saber tudo. Eu posso saber aquilo que o Senhor me revela.
Mas eu não posso ter a arrogância, Senhor, eu quero conhecer todos os teus mistérios. Eu posso até querer, mas ele não vai revelar. Principalmente porque eu não tenho essa capacidade, mesmo sendo um ser espiritual, mesmo sendo um ser eterno como ele. Mesmo assim, mesmo morando lá no céu com ele, eu não terei essa capacidade de saber tudo. Eu vou saber tudo que for para eu saber. Eu vou entender, eu vou compreender. E aquilo que eu não entender, aquilo que eu não compreender, glória a Deus, é fé. É fé. Tem muita coisa que nós precisamos descansar só por fé. Ah, eu não entendo, mas eu tenho fé, glória a Deus. Ah, eu não estou enxergando, mas eu tenho fé, glória a Deus. Ah, eu não estou compreendendo por que eu estou passando por isso agora, mas a minha fé me faz descansar no Senhor, a minha fé me faz descansar nas promessas de Deus, a minha fé me faz me tranquilizar diante das circunstâncias e situações e eu consigo dormir tranquilo. Por quê? Porque a palavra está dizendo aqui, ó, que nós retenhamos, que nós possamos guardar de maneira firme o quê? A confissão da nossa esperança. Aquilo que nós confessamos. Aquilo que nós declaramos. Quando você diz assim, Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, faça de mim uma nova criatura. Senhor, me ajuda a caminhar contigo, porque até agora eu só fiz o que era mal. Até agora eu só caminhei para o errado. Até agora eu só fiz bobagem, eu só tropecei, eu só caí, eu só quebrei a cara. Mas, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu confesso, eu declaro com a minha boca, como fala a tua palavra, porque a palavra do Senhor diz assim, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, porque com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a vida eterna. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando aqui, olha, meu amado, retenha firme, guarde de maneira firme a confissão da vossa esperança. Quando você confessou Jesus, é porque você acreditou que Jesus podia mudar a sua história. Quando você confessou Jesus, é porque você acreditou que ele podia transformar a tua vida. Quando ele confessou Jesus, você acreditou que a sua vida não seria mais a mesma. Você não seria mais aquela pessoa lá oprimida. Você não seria mais aquela pessoa lá, né, em que o inimigo cirandou, fez tanta bobagem. Não, você agora seria uma nova criatura, regenerada por Deus, transformada por Deus. Você agora teria vida nova no Senhor, vida plena no Senhor. A palavra dessa semana, o tema da mensagem, meu querido, que é esperança em tempos difíceis, ela nos traz essa convicção. Que convicção é essa? Que nós precisamos reter, guardar firmes. O quê? A confissão da nossa esperança. E por que que eu posso guardar essa confissão? Por que que eu posso manter essa confissão firme cada vez mais, cada dia mais? Por que que essa confissão pode ficar firme e eu posso ficar tranquilo nela? Por quê? Por quê? O próprio versículo de número 23 de Hebreus capítulo 10, no final está dizendo, porque fiel é o que prometeu. Ponto. Simples assim. Fiel é o que prometeu. Aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Aquele que, quando o Senhor Jesus Cristo veio e falou a seu respeito, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Fiel é o que prometeu, meu querido. Fiel é o que prometeu, minha querida. Deus não brinca, não. Deus não brinca, não. Deus não iria prometer nada para nós se ele não tivesse a intenção de cumprir.
Deus não iria declarar nada a nosso respeito se de verdade Ele não tivesse a intenção de fazer cumprir na nossa vida. Ele é fiel e tudo que Ele prometeu e tudo que Ele declarou a nosso respeito, você pode se tranquilizar que vai se cumprir sim, em nome de Jesus. Em tempos difíceis nós podemos confiar nele. Em tempos difíceis nós podemos descansar nele. Em tempos difíceis nós podemos guardar firme essa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fiel é o que prometeu, meu amado. Fiel é o que prometeu. Bendito seja Deus. Deixa eu fazer um convite aqui todo especial para você. Na terça-feira nós vamos ter a nossa cruzada evangelística lá no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral. Vai ser a primeira cruzada, um Jesus que nasce na favela. E quem vai estar ministrando lá é o nosso irmãozão aí, Mateus Lira, um homem de Deus. Mateus é jogador profissional de futebol, joga num time lá no Rio de Janeiro, e ele está conosco, né? Nós passamos até o dia de ontem ali em confraternização, né? Com as famílias, e ele estava lá com a esposa, com a filhinha dele, por sinal a filhinha é uma graça, rapaz. Eu me apaixonei, viu? Porque toda hora fazendo caretinha pra gente, dá vontade de a gente apertar. Glória a Deus, que menina abençoada, graças a Deus, Deus abençoe, né? Tranquila, nem chorar chora, só faz chorumingar. Mas também a educação, o carinho, o cuidado que os pais dão para ela é de forma exemplar, viu? A mãe toda hora ali do lado, olhando, cuidando, né? Não é aquela mãe que deixa o menino solto no meio da rua, não. É aquela mãe que fica, que cuida, que apoia, que está do lado. Eu acho muito lindo isso, né? Essa forma de criação cuidadosa, assim, que legal. Louvado seja Deus. E nosso irmãozão aí vai estar ministrando na terça-feira lá na cruzada um Jesus que nasce na favela. Segunda-feira, que é feriado, né? Nós vamos estar fazendo ali uns evangelismos lá nos Terrenos Novos, convite das pessoas. E no nome de Jesus, com certeza Deus vai tratar, Deus vai fazer grandes coisas ali nessa cruzada, como já está fazendo, né? Como já vem fazendo nesses últimos dias no nosso meio, e eu louvo ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Eu vou estar colocando aqui a chamada da cruzada, vou até colocar aqui para você ver, né? Isso aí é o banner, é o cartaz da chamada. Esse varão de Deus aí é o nosso irmão Mateus, ele vai estar ministrando lá. E vou te falar, viu? Um homem cheio do Espírito Santo, um jovem, eu posso chamar de jovem, estou com 45, ele está com 28, né? Houve um tempo em que quando falava de mim, dizia um jovem. Agora sou eu que falo das pessoas e digo um jovem, glória a Deus por isso. Um jovem abençoado desse daí, rapaz, que vai estar ministrando lá. Mateus cheio do Espírito Santo. Mateus já esteve pregando várias vezes na nossa igreja. E toda vez Deus tem usado. É um cara assim muito simples, né? Que eu conheci há pouco tempo, mas eu consigo admirá-lo já pelo seu testemunho de vida, pelo seu coração, né? Pelo seu temor no Senhor. E a nossa oração é para que Deus continue usando ele muito e use ele lá nessa terça-feira, no nome de Jesus. Vou até colocar aqui a chamada. Pastor Françoel passou para nós aí a chamada do evento. Você pode estar escutando aí no nome de Jesus Cristo. Vem aí o primeiro encontro de jovens dos Terrenos Novos com o tema Um Jesus que nasce na favela. Um tempo de louvor, adoração e a poderosa palavra de Deus. Um Jesus que nasce na favela. Participação Ministério de Louvor Resgate. Pregação Missionário Mateus Lira. Uma noite que vai mudar sua vida, porque está escrito: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na Rua Luiz Santos Aquino, às 19 horas. Realização Ministério Resgate. Glória a Deus. Vai ser ali na Rua Luiz Santos Aquino, né?
esse momento aí que nós estaremos lá no nome de Jesus, louvando ao Senhor, e você é o nosso convidado especial, viu? A partir ali, eu acredito, das 19 horas, né? Mas vamos estar o dia inteiro lá servindo, né, visitando, no nome de Jesus. Vamos estar fazendo a obra lá durante todo esse tempo, mas no nome de Jesus Cristo, acho que inicia mesmo a partir das 19 horas. Louvado seja Deus, viu? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos conversar com esse Deus maravilhoso que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Paizinho querido, Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos no nome de Jesus Cristo por tua graça e bondade. Te pedimos que o Senhor continue cuidando, Senhor, de cada vida, de cada pessoa que está assistindo essa live. Eu oro pelo teu filho, irmão Vicente, que vive lá na sua batalha, né? Ali sempre com muito zelo, vendendo lá os seus produtos. Que o Senhor cuide do teu filho, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, esteja abençoando o teu filho, cuidando dele, dando vitória diante de cada circunstância, cada situação. Oro pela irmã Jane, oro também pela irmã Benedita e por cada pessoa que esteja assistindo essa live nessa noite. Que o Senhor dê vitória, que o Senhor guarde, meu Deus, e que nós possamos sim reter essa esperança, Pai, essa promessa do Senhor na nossa vida, de forma que nada venha fazer com que nós venhamos deixar, ó Deus querido, de crer, deixar, Senhor, de acreditar naquilo que o Senhor tem declarado para nós, porque fiel é o que prometeu. Essa palavra, Senhor, nós não largamos. Essa palavra nós não soltamos. Fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida, o Senhor nos dá vitória. O Senhor, ó Deus querido, não nos deixa sozinhos. E eu peço, Senhor, pela cruzada. Eu oro, meu Deus, no nome de Jesus, para essa cruzada maravilhosa nos terrenos novos, um Jesus que nasce na favela. Que o Senhor, meu Deus, use a vida do teu filho, irmão Mateus, poderosamente, na palavra, na unção. Que o Senhor use o ministério de louvor da Resgate. Que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, derrame, Pai, ali uma unção, ó Deus querido, de fogo. Uma unção, meu Deus querido, viva sobre aquelas pessoas. Que hajam ali libertações, transformações. Que hajam ali, Deus, em nome de Jesus Cristo, salvações, Pai, naquele lugar. Que muitas vidas possam se render ao teu nome. Que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, possa assim, Deus, operar maravilhas no nosso meio. Porque desde já nós consagramos, ó Deus, aquelas vidas a Ti. Desde já nós consagramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aquela rua, aquelas casas, aquelas famílias. Desde já nós amarramos todos os espíritos contrários. Desde já nós declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo que se levantou, ó Deus querido, ali para impedir, para atrapalhar esse trabalho, essa obra missionária, que no nome poderoso de Jesus caia por terra, que seja repreendido para nunca mais voltar. Que o Senhor Jesus Cristo tome posse ali daquele lugar, daquelas vidas, daquelas pessoas. Que seja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, uma noite de salvação, de transformação, de libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela nossa viagem. Amanhã, 5 da manhã, estaremos indo ali para o Marco, para a base missionária do Mevan, e nós vamos ali atender, assistir aquelas crianças naquele trabalho missionário. Senhor, que o Senhor use a nossa vida e que nós possamos, ó Pai, no decorrer desse dia, servir ao Teu reino. Que aquelas criancinhas sejam amadas, sejam abraçadas, sejam acolhidas, Senhor, no nome de Jesus, por cada um que vai ali servir, Pai, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, protege-nos, livra-nos de todos os males, cubra-nos no Teu sangue, repreende, meu Deus, toda seta maligna, toda palavra de maldição e oração contrária, no nome de Jesus. Que a Tua igreja continue avançando, crescendo, que a Tua obra, o Teu reino continue sendo edificado, que muitas e muitas vidas
sejam alcançadas ainda, Senhor. Que até a tua volta nós possamos apresentar a ti muitos frutos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. 22 horas 48 minutinhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua casa, sua vida, sua família. Que todos possam ter uma noite de sono de paz, abençoados na presença do Senhor. E até na segunda-feira, né? O nosso culto de domingo. Convido você, Rua 3, Coab 2, próxima à estação do VLT, na sede da Igreja Resgate. Você é nosso convidado especial às 18 horas. Eu fico por trás da Igreja dos Mormons, às 18 horas, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Louvado seja Deus. Mas na segunda-feira nós estaremos de volta com a oração amiga aqui e nas outras plataformas que eu não posso falar o nome, porque senão eu caio aqui nos direitos autorais. Mas no nome de Jesus Cristo a gente volta, permitindo o Senhor, sempre no nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, a paz do Senhor. E fica o convite aí para o nosso culto e para a nossa cruzada lá na terça-feira, nos terrenos novos, no nome de Jesus Cristo, viu? Deus abençoe, um abração, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo.